dificuldades, que é útil para o nosso aprimoramento, no geral, né? Sim. Falo mais ou menos isso. Eu estou terminando de ler um livro agora, e nas últimas 5 páginas, parece que assim, que ele realmente resolveu falar alguma coisa de interessante. O livro se chama Admirável Mundo Novo. Ele apresenta durante o livro todo Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Ele passa o livro todo apresentando uma sociedade perfeita, onde ninguém sofre, todo mundo é feliz, tal, não sei o quê, né? Essa sociedade foi construída depois que teve uma guerra, tal. Aí nas últimas 5 páginas, ele discute com uma pessoa que não cresceu dentro dessa sociedade, é chamado nesse grupo, nessa cidade, é Londres do futuro, chamado O Selvagem, né? Então fica o administrador de Londres, como é que diz assim, não é discutindo, é dialogando com esse selvagem. O selvagem dando a visão dele, que era uma visão anterior a essa guerra, onde existia Deus, e ele dando uma visão dessa sociedade perfeita, onde o Deus é o consumo, o Deus passa a ser o consumo, certo? Bom, cada um com seus argumentos, e ele não disse assim, esse está certo ou esse está certo, né? Cada um foi dando seu argumento, né? E uma coisa legal que ele falou foi assim, se a gente tivesse duas opções de viver, uma, aquela modo infantil, que é o modo da sociedade sem dor, sem sofrimento, né? Aquele onde você tem as coisas, tudo os seus desejos são realizados, e o que não consegue ser realizado, você toma um remédio, lá é chamado de soma. Aí você toma esse remédio e você fica bem. Por exemplo, você está com raiva, você teve alguma raiva de alguma coisa, uma chateação, você está deprimido e tal, você toma esse remédio, aí você viaja para outro plano, né? Nesse outro plano você vive outras realidades, tal, e aí quando você volta bem, feliz, tal, não sei o que. Ou seja, ninguém sofre nessa sociedade perfeita, né? E nessa sociedade selvagem tem as provações da gente do dia a dia, né? Tem que provar o nosso heroísmo, a nossa capacidade de superar as coisas, tal. Então ele apresenta essas duas realidades, né? Que muita gente acha que é possível essa realidade de que ninguém precisa sofrer, que ninguém precisa passar por dificuldade nenhuma, tal, né? Tem gente que acredita nisso, que é possível construir aqui na Terra o paraíso, né? De certa forma mas não assim a esse pé da letra em que todo mundo passa a ser infantilizado a ponto de não desejar mais nada, entendeu? Nessa sociedade ninguém deseja nada porque tem acesso a tudo. Então é assim, é como se fosse as crianças num jardim de infância, em que todas as necessidades são supridas pelo Estado, né? São supridas pelo Estado e ninguém precisa lutar por nada, nem por relacionamentos. Lá tem os relacionamentos e lá é visto de mal visto uma pessoa que fica mais de 4 meses com a mesma pessoa. Então, aí hoje a gente que é leitor, a gente começa a botar na balança, né? Que aí ele introduz Deus, que Deus só existe porque a gente passa por dificuldade e tal, não sei o que, né? Ele introduz desse jeito, que no caso, os que não passam por dificuldade não precisam de Deus, porque já tem tudo e não precisa de mais nada, né? E a gente só precisa de Deus, o selvagem, no caso, todo mundo já tem. E o que não tem, toma um remedinho para ter, né? É chamado soma o remédio. E aí fica esse contrabalancear, né? Sim. Aí até quanto um é verdade e até quanto o outro é verdade. Eu acho assim, nenhum nem outro, né? Nenhum nem outro. Nós estamos num momento evolutivo em que não tem como a gente crescer sem dificuldade, né? A gente vai chegar a um patamar de evolução em que a gente não vai precisar sofrer para evoluir. Vai chegar esse patamar, né? Mas nesse momento que a gente está de evolução, se a gente não tem essas dificuldades pela frente, a gente não luta, a gente não batalha, a gente não acredita em Deus, a gente não acredita na gente, a gente não acredita em nada.
né? Se a gente estivesse vivendo hoje essa sociedade perfeita, a gente não teria nenhum acréscimo de evolução na nossa condição. Nós seríamos crianças para sempre, ou seja, perto das outras realidades planetárias do universo, né? As outras realidades que existem no universo, nós seríamos eternas crianças necessárias de cuidados, né? E não já teríamos tudo, não precisaria de mais nada. Então nós seríamos eternas crianças. E um dia que, por exemplo, acontecesse alguma coisa que faltasse, o que seria da gente, né? Então nada é à toa, nada acontece à toa. Se a gente está passando por essas dificuldades que a gente passa no dia a dia, é para a gente se fortalecer, para que a gente não dependa de um terceiro. É o mundo que a gente vive atual, né? Esse mundo é necessário no momento, ele é necessário, né? Não é porque assim, não há uma maldade do universo, de Deus em relação a gente. Não, muitas das dificuldades que a gente passa, inclusive, não é criada por ninguém, não. É criada pela gente mesmo, nós mesmos, né? Na nossa infantilidade, da nossa maturidade, nós colocamos as pedras no nosso caminho, né? Para depois ter que tirar. A gente coloca e tira até aprender. Então, essa dificuldade aí que a gente tem, que ele fala aí, essa dificuldade, no momento, infelizmente, é necessário. É necessário. Vai chegar o ponto a gente não precisar, como eu falei agora, né? Mas nesse momento não tem jeito. A gente não aprende de outro jeito. Existe aprender com amor e aprender com a dor. Qual que a gente sempre escolhe no momento de decisão? A gente sempre escolhe aprender com a dor, né? Porque é o que a gente acha que é capaz de superar. Quando nossos pais nos dizem assim, não faça isso, não vá por aqui, a gente, não, eu tenho que fazer, eu não acredito em você, eu tenho que passar por isso. Aí esse relacionamento não vai dar certo, porque fulano é assim, não é compatível com você. Não, eu tenho que viver isso. Aí a gente vai lá, prova a experiência, vê que nossos pais estavam certos, né? E aí a gente, eles estavam certos. Aí aprende com a dor. Aí tem uma parte do diálogo desse selvagem com o administrador, que o administrador diz assim, então você está reivindicando a dor, o sofrimento, a dificuldade, tudo isso você está querendo para você? Ele disse, sim, eu estou reivindicando a velhice, eu estou reivindicando as dificuldades, eu estou reivindicando as doenças, eu estou reivindicando tudo isso. Tudo isso eu quero em minha vida, entendeu? Eu quero em minha vida. Ele diz isso para o administrador, então tá bom, tá tudo certo. Ou seja, parece que é o tipo de conversa que a gente teria com Deus, né? Se Deus dissesse assim, eu vou lhe dar tudo, você não vai passar por mais dificuldade, a princípio a gente ia achar legal, né? Mas depois o que a gente ia começar a reclamar de que não tinha nada para fazer? A gente ia começar a achar ruim a vida que a gente estava levando, né? Uma vida assim, sem desafios, nada, sem motivação, a gente ia começar a dizer, então Deus, é isso que você quer. E é assim que a gente age no dia a dia. A gente normalmente só lembra de Deus quando está passando dificuldade. Senão, antes disso, o que é que a gente se acha? A gente se acha autossuficiente, né? A gente tem essa tendência ainda de se achar autossuficiente, de não precisar de ninguém, de não precisar de Deus, não precisar de nada. Aí quando vem a dificuldade, a gente não era tão forte, né? Tem até uma musiquinha aí que de meme, eu não achava que eu era eu achava que era tão, como é que diz? Eu pensava que não era tão forte quanto eu achava, uma coisa assim que ele diz, é um memezinho que passa aí na internet, acho que você já viu, de um menino cantando e tal.